Meus amores, como eu já li pra vocês, né? Agora bora para um livro de Mateus, ou então de João, sei lá, né? Pronto, foi um livro de João. Glória a Deus. Sabe qual foi a parábola de João que eu peguei aqui? Pra mim ler pra nós, né? Que vocês sabem que eu também, tudo que eu leio, eu colho também pra mim, né? Eu não tô só passando pra vocês, não. Eu também tô pegando tudo pra mim, entendeu? Passo pra vocês, ainda colho pra mim, é pra minha alma, pro meu coração. Do mesmo jeito que o meu corpo sente fome, o meu espírito também sente sede da palavra de Deus. A minha alma, ela sente fome da palavra de Deus, né? Então, ó. Jesus maior que Abraão. Com certeza. Com certeza. Maior do que Abraão. Bora para essa parábola, deixa eu ver se ela é grande. Glória a Deus. Meus amores, é grande. Bora lá, começar logo. Falando ele estas coisas, muitos crerão nele. Jesus dizia por os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se nós permanecermos em quê? Na palavra de Jesus. E nós vamos ser o quê? Verdadeiros o quê? Discípulos dele. Se não, já sabe, né? E conhecendo a verdade vós libertará. Meus amores, Jesus fala tão bem com a gente, Jesus fala tão bem com a gente. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca seremos a ninguém, nunca seremos a ninguém como diz tu, sereis livres. Glória a Deus, meus amores. Eu vou continuar lendo aqui. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, meus amores, Jesus disse o quê? Jesus disse que aquelas pessoas que cometem pecado, elas são o quê? Escrava do pecado. Porque não para de pecar só aquela vez. Ela quer pecar e continuar pecando, continuar pecando. Então, você nunca quer ter o quê? Um ponto final, né? Ora, ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho ficará para sempre. Glória a Deus. Então, meus amores, quando essa passagem aqui, eu prestei atenção. Jesus está falando que dele, o filho é ele, ficará para sempre na casa. Oh, glória a Deus. Ora, o servo não ficará para sempre em casa. O filho ficará para sempre. Se, se pois, o filho vós libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amores, preste atenção no detalhe desse versículo. Foi o que eu acabei de falar com vocês, né? Que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres, entendeu? Essa coisa horrível que nos quer levar nós para o abismo. É Jesus batalhando pelas nossas almas e o inimigo batalhando para que levasse nós para o abismo. Que ele quer o quê? Quer o quê? Quer ter um reino enorme de quê? De pessoas no inferno, sofrendo junto com ele. Entendeu? E Jesus não quer que isso aconteça. Por isso que ele fica o quê? Batendo na porta de vocês, nos pensamentos de vocês, para vocês o que? Se alertarem. Mas o inimigo, ele não vai permitir facilmente que vocês se libertem do pecado, entendeu? Precisa vocês ter o que? Força, coragem para poder se libertar e verdadeiramente vocês serem livres, entendeu? Jesus está aqui justamente para o quê? Para nos ajudar. Por isso, meus amores, eu peço mesmo, eu peço, Jesus, me liberta. É porque, meus irmãos, nós temos que ser mesmo.
bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procuram matar-me. Então, se meus amores, você está vendo aí? Eles eram o que? Descendência de Abraão. Mas contudo, Jesus disse que eles o que? Procuravam motivos para o que? Matar Jesus. Porque eles não aceitavam Jesus de modo nenhum. Mesmo assim, é, sem entender que ele poderia ser o Messias, né? Que ele não estava entendendo. Para mim, não estava entendendo, né? Continuando, vou virar a folha. E falou de que viu junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus, eles chegaram para Jesus e disseram que o pai deles era Abraão. Meus amores, nosso pai é Deus. Então, preste atenção no que Jesus respondeu. Jesus disse-lhe: se fosse filhos, se fosses filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Então, se as pessoas o que forem o que filhos de Abraão, realmente é mesmo. Faz sentido, todo sentido. O que? Fazer as mesmas obras do seu pai. Entendeu? Mas como eles não eram, né? Mas agora procuram matar-me, a mim, homens que vós tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos da formigação. Temos um pai que é Deus. Então, assim, meus amores, eles pensam que o que? A pessoa ter o filho é pecado. Não é não. Pecado é a gente viver na desobediência, a gente viver longe da presença do nosso pai. Lá no Jardim do Éden, Deus disse o que? Crescer e multiplicar, né? Então, aí o homem pensa que isso é pecado, se for adultério. Você tem uma mulher, duas, três, quatro, sei lá quantas vocês querem. Então, aí isso é pecado. A mulher do mesmo jeito também. Então, isso é pecado. Mas o que Deus mandou foi o homem o quê? Tá com a sua esposa, casar e multiplicar. Mas não chegar o quê? Entendeu, meus amores? Aí eles pensavam que era isso. Glória a Deus, bora lá, né? Eu vou repetir de novo. Disse-lhe. Eu vou repetir, vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos da formigação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Então, meus amores, você está vendo como faz toda a diferença? Quando nós amamos, quando nós somos filhos de Deus, nós amamos o que? Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Como é que tu pode amar Deus e odiar Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Então, entendeu, meus amores? Que pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendes a minha linguagem, por não podereis ouvir a minha palavra. Então, meus irmãos, você está vendo como Jesus tentava conversar com eles, mas não havia de maneira nenhuma, né? Continuando aqui.
Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele pro- profere mentira, fala do que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Então, meus amores, o inimigo é o que? Ele é mentiroso, ainda é o que? Pai da mentira. Então, por isso que quando aquelas pessoas mentem, elas não são o que? Filhas de Deus, né? Então, meus amores, bora continuando aqui, ó. Porque o nosso pai, ele é verdadeiro. Ó, mas porque vós digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me converse de, de pecado, e se vós de, digno a verdade, porque não credes. Que, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, porque isso vós não as escuta, porque não sois de Deus. Então, Jesus já deixou muito bem claro que aquelas pessoas que são que são de Deus, elas escutam o que? A palavra do nosso Pai. Aquelas pessoas que são de Deus. Entendeu? Mas, amor, Jesus deixa assim tudo tão bem explicado nesse versículo. Eu procurei esse versículo, eu li e fiz um vídeo pra você, acho que foi só um. Só que eu vou fazer muito, muito mais vídeo com esse versículo aqui. Por quê? Porque Jesus está ensinando algo para vocês que é fundamental para nossa alma e para o nosso dia a dia, né? Respondeu, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tendes de demônio. Demônio. Você está vendo que ele chamava o filho do nosso pai, o filho de Deus Altíssimo, ele chamava que dizia que Jesus era endemoniado, que tinha demônio. Está repreendido. Jesus respondendo: eu não tenho demônio, antes oro ao meu Pai e vós me desorai e vós me desorais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e junte e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca será, nunca verá a morte. Você está vendo aí que Jesus disse o quê? Que quem o que guarda a palavra dele nunca verá o que? A morte. Então, aqui é mais do que uma profecia cumprida, entendeu? Na verdade, em verdade vos digo que alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte. Glória a Deus. Você está vendo aí, meus amores? Disseram-lhe por os judeus: Agora, agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu disse: alguém guarda as minhas palavras nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão? Então, meus amores, ele sempre queria o que? Deixar Jesus lá embaixo. Bora ver o que Jesus falou.
que morreu e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me gloria é meu Pai, o qual diz que é nosso Deus. Então, meus amores, glória, eu vou continuar. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se dizer que o não conheço, serei mentiroso. Ma, como vós mais conheço-o e guardo a sua palavra. Então, meus amores, você está vendo aí o que é que Jesus está dizendo? Que Jesus o que? Conhecia o nosso Pai? Conhecia não. Jesus conhece o nosso Pai o que? E guarda as palavras dele, guarda o que? Os mandamentos dele, né? Então, Abraão, vosso pai, executou por ver o meu dia e viu e se alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus ainda não tem de 30, é, 50 anos, não tem de 50 anos. E viste Abraão, disse-lhe Jesus, em verdade, vós digo que ainda que Abraão existia, eu sou. Meus amores, essa palavra que ele diz assim, eu sou, ele já resumiu tudo. Então, assim, meus amores, é muito maravilhoso a gente o quê? Conhecer o nosso Pai. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou entregar o que? O último versículozinho dessa página aqui que eu falei, essa página todinha pra vocês. Chegou o vídeo, ficou grande. Então, pagaram em pedra para lhe apredejar. Porém, Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, meus amores, entreguei todinha pra você. Meus amores, entreguei essa parábola inteira pra você. Olha, Jesus falava, vocês veem aqui que nesse último versículo, Jesus falou e o que? Eles procuraram o que? Matar Jesus, naquele momento que Jesus estava acabando de fechar a boca dele. Entendeu? Mas para vocês verem como a perseguição de Jesus era grande. Jesus pregando o evangelho, ensinando, dando salvação a eles, eles o que? Rejeitando, não querendo. E então, assim, Jesus tinha que, ocasiões, Jesus se ocultava, que era para o quê? Para eles não fazerem o que eles almejavam fazer com Jesus, que era para ser o quê? Tudo cumprido, do jeito que estava escrito na Santa Escritura. E foi. Então, assim, meus amores, ó, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Jesus está chamando vocês o reconciliamento com Ele. Então, se vocês o que aceitam aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, vocês aceitar a sua salvação. Jesus deu a salvação a todo mundo, agora cabe cada um de nós o que aceitar a nossa salvação e caminhar com Jesus e estar esperando por Ele. Jesus diz, esteja o que? Vigilante. E cingido o que? Os vossos lombos e aceso o que? As suas vossas candeias. Para quando quem? Quando o Messias vir, ele pegar nós o que? De malas prontas para nós ir com ele, entendeu? Meus amores, esse dia vai ser o dia assim mais glorioso. Vai ser o dia assim mais glorioso de que? Das nossas vidas. Porque, meus amores, um rei, o leão da tribo de Judá, vem nos buscar. Então, assim, meus amores, o que é que vocês estão esperando? Para vocês o que? Acolher a salvação de vocês. Ainda além de vocês acolher a salvação, vocês ainda recebem um convite de que, Meire? De participar das festas das bodas do Cordeiro. Não seja um daqueles que Jesus disse. Eu li essa parábola das festas das bodas do Cordeiro já para vocês, já fiz vídeo. E Jesus disse que tem uns que foram convidados, só que eles não eram dignos, eles foram tirados da face da terra. Preste atenção que tu não seja um desses, entendeu? Seja o que? Digno do convite de Jesus. Jesus está convidando o quê? Jesus deu a salvação a vocês, para aquelas pessoas que colhem,
E Jesus ainda fez o quê? Ainda deu um convite das festas das bodas do Cordeiro. E também da ceia, né? Então, se meus irmãos, vocês estão esperando o quê? Aí vocês, ainda no versículo que eu li das festas das bodas do Cordeiro, aqui em Mateus, diz o quê? Que outras pessoas inventaram. Ah, não, desculpa, né? Para nem aceitar o convite de Jesus e nem tampouco para poder ganhar a salvação. E Jesus disse: esse não era digno. E Deus mandou fazer uma limpeza na face da terra. Entendeu aí, meus amores? Meus amores, esteja ligado nas Santas Escrituras. Vocês erram e vocês perdem a oportunidade porque o que não examina. Eu tô falando assim com vocês porque eu já li. Entendeu, meus amores? Eu não vou abrir minha boca e não vou falar nada que não tenha nas Santas Escrituras, não. Depois desse vídeo, eu vou fazer outro vídeo pra vocês de que? Amanhã, né? Fazer um vídeo de que? Da parábola. Justamente dessa parábola. De que nele? Das festas das bodas do Cordeiro. Que Jesus está dizendo que tem pessoas que foram convidadas. Jesus está convidando muitas pessoas. Umas vão querer ir, outras não vão querer, vão dizer que vão fazer não sei o que, não sei o que, como sempre, né? Então, e não estão preparados, né? Uns não estão preparados, outros não estão querendo ir, e outros o quê? Não são dignos, como Jesus disse nas Santas Escrituras. E, meus amores, meu pai não deixou barato, não. Meu pai mandou o seu exército e tiraram tudo da face da terra. Eles foram dignos, sabe de quê? Do lago de fogo. Então, meus amores, eu já li para vocês. Eu vou fazer uma parábola justamente o que das festas das bodas do Cordeiro. Para vocês verem como Jesus chama. Jesus chama. E Jesus, Jesus fez o quê? Jesus deu a salvação a vocês. Se vocês acolher, vocês serão salvos. E Jesus fez o quê? Ainda convidou vocês para participar das festas das bodas do Cordeiro. Jesus o quê? Então, meus amores, é maravilhoso. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.